Olá, esse é o canal Hildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de A.J.O. Rayleigh, Os Mártires do Coliseu, General Romano, parte 2. Os romanos eram desde o nascimento de sua dinastia um povo bravo e belicoso. Os heróis que os guiaram às batalhas e às conquistas eram homens de consumada habilidade e inteligência e achavam-se merecidamente imortalizados nas páginas da história. Nos tempos antigos, a arte da guerra era grosseira e rudimentar, e toda a existência de um exército dependia da habilidade de seu general. Ele tinha de dirigir onde não havia ordem, nem inteligência, nem julgamento, a não ser aquele que lampejava em sua mente superior. Ele movimentava a poderosa máquina de força viva e brutal, de acordo com a sua vontade. Os espíritos mais rudes e selvagens eram cimentados juntos, na irresistível falange, por um único elemento: a confiança em seu líder. A sua destreza valia mais para o exército do que o número, posição ou coragem. Foi por isso que César, um dos maiores guerreiros do passado, declarou temer mais um general sem exército que um exército sem general. Eustáquio, ou Plasto, nome pelo qual era mais conhecido, foi um dos grandes generais do exército romano no início do segundo século. Seu nome e sua influência eram notórios entre os soldados, tanto por causa de suas virtudes, quanto por sua capacidade e triunfos militares. Todos o admiravam por sua brandura e seu amor à justiça e à caridade. Ele era um pai para os soldados e tratava-os com mansidão e justiça, virtudes desconhecidas da bárbara saudadesca, mas apreciadas no momento em que a sua influência benigna era sentida. Ele era generoso e caritativo com os desafortunados e, apesar de pagão, notavelmente virtuoso. A verdadeira grandeza é incompatível à propensão brutal do homem. As virtudes e a posição exaltada de Plasto atraíam os homens mais compíscuos da época, como se fora uma estrela solitária brilhante através da massa escura de nuvens numa noite tempestuosa. Não admira que ele fosse assinalado pela providência como objeto de graça especial e instrumento de grandes milagres, pois que o Todo-Poderoso ama a virtude e a ordem, ainda que praticadas por um gentio, e nunca falha em recompensá-lo no devido tempo. Talvez tenha sido a caridade de Plasto algum ato silencioso de benevolência em sua vida, que tenha movido o coração de Deus a fazer dele um vaso escolhido. Certo dia, como era de costume, Plasto saiu a caçar. Foi com alguns oficiais da cavalaria de que era comandante, ao cume do Monte Sabino, onde toparam com um bando de belos antílopes, dentre eles um de maior porte e beleza atraiu a atenção de Plasto, que se pôs a persegui-lo com todo o ardor da caçada. Com o entusiasmo somente conhecido dos caçadores, ele logo separou-se dos companheiros e transpôs colinas e corredeiras e esteve à beira dos mais perigosos precipícios. Plácido não conhecia perigos, não estava acostumado a derrotas. Prosseguiu por montanhas e vales até alcançar sua presa numa ravina deserta, não muito longe do local onde se acha a pitoresca vila de Guadagnolo. Estes
foram o local e o momento destinados por Deus para iluminar com a luz de Cristo a mente do grande general. O antílope estava na ponta de uma rocha acima dele. Enquanto olhava para o animal, Plácido ouviu uma voz: Plácido, sou Jesus, a quem serves sem conhecer. A tua caridade e os teus atos de benevolência chegaram até mim. Um homem justo, amado por suas obras, não deve servir ao diabo e falsos deuses, que não podem dar vida e nem recompensa. Atúrdido e atemorizado, Plácido desmontou. Ele não podia desviar os olhos da luz brilhante à frente, mais brilhante que o sol. Finalmente, ganhando coragem, bradou num tom exaltado e trêmulo: Que voz é esta? Quem está falando? Revela-te para que eu possa conhecer-te. Novamente, a voz celeste caiu-lhe aos ouvidos: Sou Jesus Cristo, que do nada criou os céus e a terra, que a tudo deu forma e fez a luz surgir da escuridão. Sou aquele que criou a lua e as estrelas, fez o dia e a noite, que formou o homem do pó da terra, e para a sua redenção vim em corpo humano, fui crucificado e ressuscitei dentre os mortos ao terceiro dia. Vai até a cidade, Plácido, procura o pastor dos cristãos e sejam batizados. Um raio, o último raio da luz brilhante que lhe deslumbrara os olhos, penetrou-lhe o coração e ele entendeu tudo. Plácido permaneceu 4 horas de joelhos. Sua primeira oração a Deus, oração fervorosa e plena de gratidão. Quando se levantou de sua profunda adoração, percebeu que estava tudo escuro e em silêncio. O sol desaparecera atrás dos montes, e o seu cão e o seu cavalo fiéis, porém cansados, dormiam atrás de si. Plácido levantou-se à semelhança de Paulo na estrada de Damasco, com a coragem de um leão para proclamar a verdade de Cristo e a misericórdia de Deus. Despertou o cavalo, retomou lentamente a cidade, através das passagens desoladas dos montes. Entre mentes, os alarmas pela segurança de Plácido já havia chegado até sua casa na cidade. Ele fora abençoado com uma nobre e amável esposa. Sua união vinha se fortalecendo por longos anos de paz. À semelhança de suas almas virtuosas, seu lar era um cenário de felicidade doméstica raramente encontrado nos círculos pagãos. A ausência inusitada do general causara à esposa imensa ansiedade. Durante toda a noite, ela esperava ouvir-lhe os passos na soleira da porta, mas a alvorada pardecenta já rompia no horizonte e ainda nem sinal de Plácido. Despertando de um repouso momentâneo e de um sonho ilusório, ela encontrou a escrava esperando que retornasse à consciência para entregar-lhe uma mensagem. Nobre senhora, Rufo, que acompanhou o general à caçada, retornou e pede uma audiência. Rápido, rápido, Sílvia, traze-o à minha presença. Ela saltou do leito, encontrou o soldado veterano à porta e, tremendo de expectação, falou-lhe: Dize-me, Rufo, tu sabes tudo sobre o general. Tu és um verdadeiro soldado e mantém-me ao seu lado nas horas mais escuras. Como pudeste separar-te dele? Fala eu, temo teu silêncio. O veterano inclinou-se sobre a alabarda, uma arma constituída de uma longa haste de madeira arrematada em ferro largo e pontiagudo, atravessado por outra forma de meia-lua. Após pequena pausa, falou em voz profunda e solene: Nobre senhora, não desejo atiçar-te o receio das mais escuras calamidades, mas temo pela segurança do general. Eu te conjuro, Rufo, conta-me tudo, exigiu ela freneticamente. O seu cavalo de confiança caiu e os lançou num precipício. Os lobos das ravinas alimentaram-se de seu corpo lacerado. Nenhuma dessas calamidades, nobre senhora, sucederam ao bravo comandante, interrompeu Rufo. Achamos que ele perdeu o caminho nas montanhas e deverá estar aqui antes do meio-dia. Eu estava ao seu lado quando um grande antílope saiu do matagal.
Os cães o perseguiram e os nossos cavalos voaram pela encosta áspera da montanha. O antílope era o maior que já vimos nessas paragens, e o mais veloz também. Nossas cavalgaduras inferiores logo ficaram para trás, e vimos o cimo brilhante do nosso comandante correndo como uma bola de fogo através da floresta. Logo perdemos de vista, perto das ravinas do Marino. Paramos à sombra de uma figueira, esperando a cada momento ver o nosso galante comandante retornar com a presa de sua bela caçada. As horas passaram-se vagarosamente, esperávamos ansiosos ouvir o som de sua trompa. Nenhum cachorro voltou com a boca suja de sangue para assegurar-nos da vitória. Cada momento de ansiedade fazia pulsar mais forte o martelo da vida. Procuramos nos lados da montanha e chamamos em alta voz o nome do nosso general. Não houve respostas, a não ser os ecos que quebravam a quietude do bosque das oliveiras. Temendo por sua segurança, corri de volta ao quartel-general e pedi um destacamento de cavalos para percorrer a montanha. Nota, nobre dama, como foi que me separei do general. As correntes de vida do sangue do meu coração não me são mais preciosas que a segurança do meu senhor. Rufo não deve servir sobre outro comandante além de Plácido. Enquanto Rufo ainda falava, ouviu-se do lado de fora um alvoroço e alguns escravos empolgados entraram correndo anunciando a chegada do general. Esgotado e coberto de pó, ele apeou de uma montaria. Em silêncio, abraçou a esposa e, fazendo um sinal para que todos deixassem o aposento, voltou-se para ela. Estela, tenho uma história muito estranha para contar-te. Tu sabes que os terrores da guerra e o esfalecer-se dos impérios foram sempre a minha ambição e a minha alegria. Antigamente, eu nada temia, não conhecia Deus além de minha espada. Mas desde a última vez que me sentei à sombra dessas torres ancestrais, e teu sorriso amoroso, uma mudança operou-se em meus sonhos de ambição. Como o sol nascendo de uma grossa camada de nuvens, uma visão do mundo invisível passou diante de meus olhos. Uma deidade maior que os deuses do império manifestou-se a mim. Estela, sou um cristão. Com muitas lágrimas, ele descreveu a visão que tivera, a miraculosa intervenção de Deus para trazê-lo à fé. Naquele dia, ele pôs em ordem suas obrigações, a fim de entregar-se generosamente à vocação divina. Mensageiros foram confiados de conduzi-lo às catatumbas, onde o bispo cristão dirigia a Igreja de Deus. Apesar das objeções de sua tímida esposa, que temia as terríveis consequências envolvidas na profissão do cristianismo naqueles dias de horror, ele apressou-se na primeira hora após o anoitecer. As criptas do caminho salariano, dentre as sublimes lições que lhe foram ensinadas na visão nas montanhas, estava a seguinte: deixando as misericórdias de um momento, as vastas preocupações de uma cena eterna. E provável que as terríveis perseguições de Domiciano tenham sido tão somente amainadas nesse tempo. Os cristãos eram forçados a abrigar-se da fúria da tempestade nas catatumbas, e enquanto, com a permissão de Deus, não podia pregar publicamente a mensagem da graça, a redenção de Deus lhe supria o ministério pelas operações interiores da graça e dava aos seus apóstolos banidos a consolação de uma colheita mais abundante. Se, conforme imaginamos, o martírio de Eustáquio só ocorreu cerca de 16 anos após o seu batismo, Trajano era o imperador nesse tempo. Sobre o caráter de seu reinado, já comentamos na história de Inácio. O pastor cristão abrigara-se das tempestades da perseguição numa cripta, nas catatumbas da Via Salara. Deus, em sua misericórdia, informou-o numa visão sobre a conversão de Plácido. O pastor estava ajoelhado sobre a lápide de mármore de túmulo de um Marte. Uma pequena lâmpada a óleo lançava luz fraca e trêmula sobre as lajes sepulcrais.
O silêncio desses corredores dos monos era quebrado apenas pelo suave murmúrio das orações ou pelo eco abafado dos martelos e machados dos coveiros. De repente, o servo de Deus viu uma das paredes desaparecer de suas vistas, e em lugar dela surgiu uma tocante cena passada nos Apeninos. Na ponta de uma rocha estava um belo antílope, e em meio ao clarão que cercava o lugar, um general romano orava ajoelhado. A visão desfez-se rapidamente, e o líder cristão, compreendendo que a graça divina havia sido revelada a um nobre alma, permaneceu um longo tempo em poderosa oração. Quando a noite envolveu a cidade, um grupo misterioso, espessamente velado e oculto por grandes capas, passou pelo portão salariano. Nenhuma interrogação foi feita, porque a capa militar de plástico era uma garantia de proteção. 2 crianças de 3 e 5 anos agarravam com temor infantil as vestimentas da mãe. Seus passinhos ligeiros sobre o pavimento maciço harmonizavam musicalmente com as passadas solenes de seu pai militar. Em silêncio, passaram belas habitações imponentes que adornavam ambos os lados da estrada e logo alcançaram o suave declive conhecido pelos cristãos antigos como Clivum Cumeres. O guia conduziu-os através de longos e estreitos corredores e introduziu na presença do líder cristão, que abraçou Plácido como se o conhecesse havia muitos anos. Podemos imaginar a alegria com que ele fez passar pelas águas batismais o general romano e sua família. Foi nessa ocasião que Plácido recebeu o nome de Eustáquio. Sua esposa passou a ser chamada de Teopista e os 2 filhos, Ágapo e Teopistão. Todos os nomes derivavam-se do grego, expressando honra a Deus. As palavras do sacerdote à família recém-convertida foram para que tomassem corajosamente a cruz e a suportassem como fizera o seu Senhor crucificado. Eles haviam sido chamados a glorificar a Deus nos dias de dificuldades, e os cristãos são provados na fornalha da aflição. Por meio de muitas tribulações, devemos entrar no reino dos céus. Suas palavras foram proféticas. No próximo capítulo, veremos Plácido sendo provado e declarado fiel. Com a graça de Deus, concluímos aqui mais uma parte desse livro maravilhoso de A.J. O'Reilly, Os Mártires do Coliseu. Esse é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Que Deus te abençoe.